desfrutam de normalidade, mas não gozam de vantagem observáveis no imediatismo da experiência humana, quais sejam o da consolação, do estímulo ou da prosperidade material, de maneira a gravarem o ensinamento vivo de Jesus. Nas próprias vidas passam a categoria de pessoas estranhas, muitas vezes ante os próprios companheiros do ministério. Chegado a semelhante posição, e se sabem aproveitar a sublime oportunidade pela submissão e diligência, o discípulo experimenta completa transposição de plano. Modifica a tabela de valores que o rodeiam. Sabe onde se ocultam os fundamentos eternos. Descortina esferas novas de luta por meio da visão interior que outros não compreendem. Descobre diferentes motivos de elevação por intermédio do sacrifício pessoal e identifica fontes mais altas de incentivos ao esforço próprio. Em vista disso, frequentemente provoca discussões acesas com respeito à atitude que adota à frente de Jesus. Por ver com mais clareza as instruções reveladas pelo Mestre, é tido a conta de fanático ou retrógrado, idiota ou louco. Se, porém, procuras afetivamente a redenção com o Senhor, prossegue seguro de ti mesmo. Repara sem aflição e sem desânimo as contendas que a ação genuína de Jesus em ti recebe, de corações incompreensivos e estacionários. Repete as palavras do cego que alcançou a visão e segue para adiante. Mais importante do que aquilo que alguém mostra é o que o outro enxerga. A mensagem de Emmanuel, ele está dizendo mais ou menos assim, né? E aí a interpretação fica a cada um. Vamos à prece inicial pela nossa irmã Camila e em seguida com a palavra ao nosso irmão Milton José. Boa noite a todos. Entramos em sintonia com o alto nesse momento. Mestre Jesus, pedimos permissão para começar os trabalhos nessa casa de auxílio e prece. Mediante a tua permissão, abençoa-nos a todos, encarnados e desencarnados aqui presentes. Inspira o palestrante que terá a palavra de hoje. Ilumina a todos, que possamos absorver tudo que for explanado aqui hoje. Gratidão, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua compaixão, hoje e sempre. Que assim seja. Milton. Boa noite a todos. Que essa atmosfera de paz permaneça
de nossos corações, das nossas mentes, para que a gente possa refletir um pouquinho sobre o tema proposto na noite de hoje e, quem sabe, sair daqui com algumas dúvidas lá em casa e saná-las. No Evangelho de Lucas, lá no capítulo 16, entre o versículo 19 e 31, tem aquela parábola famosa, a parábola do mal rico, que traz a história de Lázaro e o rico. Acho que todos lembram dessa parábola, né? Quando o rico se banqueteava, né? E tinha ali diversas que eu chamo, não de recursos financeiros, mas diversas peças metodológicas para se trabalhar nessa vida. Né? Porque eu acho que quando nós, e é o que a doutrina espírita passa para a gente, né? Nós somos espíritos e ao encarnarmos na Terra, nós necessitamos de algumas ferramentas, necessitamos de algumas peças para nessa interação a gente conseguir ir evoluindo. E essa evolução não é de dentro, não é de fora para dentro, é de dentro para fora, de acordo com essa interação que a gente vai tendo com os acontecimentos da vida. Seja dificuldades, sejam desafios, obstáculos, tudo isso vem para nos ajudar nesse processo de aprendizado. Para isso, nós precisamos de algumas ferramentas. O corpo é uma das ferramentas que precisamos. No caso do rico, ele dispunha de muitos recursos financeiros. E esses recursos financeiros são peças, são ferramentas que nós temos para trabalhar também. Então, esse rico dispunha de muitos recursos financeiros e ele não doava ou não fazia nada pelo menos para com Lázaro, de acordo com a parábola. E aí o Lázaro morreu e foi levado ao seio de Abraão, e o rico, o mal rico, faleceu também e foi levado a regiões sombrias, né, ao inferno. E aí, a partir daí, todos nós sabemos do que se deu a parábola. Mas o que é que a gente precisa pensar em relação a essa parábola do mal rico? Emmanuel, no livro Escrínio de Luz, na mensagem número 49, ele diz que Lázaro não foi levado ao seio de Abraão porque era pobre e o rico não foi levado ao inferno porque tinha dinheiro. Isso não era o motivo. O motivo, de fato, era o mau uso que ele fez dos recursos que ele tinha. E o Lázaro fez um bom uso dos recursos também que ele tinha. Então, essa é uma das primeiras partes da parábola que precisa ficar bem claro. E talvez esse seja um grande desafio da criatura humana aqui na Terra. Descobrir o nosso propósito, saber a nossa finalidade aqui na Terra. Para que nós estamos aqui na Terra? Talvez essa pergunta ela seja iniciadora de um processo de reconstrução, de um primeiro passo para que a gente possa fazer esse trabalho, que é de formiguinha, é um trabalho devagarinho, claro, nós estamos no mundo ainda de provas e expiações, passados mais de 2.000 anos da vinda do Cristo e a gente ainda talvez não compreendeu a sua essência, não compreendemos ainda a sua mensagem, por isso que ainda nós vivemos, como diz Viana de Carvalho no livro Novos Rumos, vivemos ainda na ignorância espiritual. Ainda vivemos na ignorância espiritual. Né? Emmanuel também diz que os santos e os heróis não residem na Terra, né? No Evangelho por Emmanuel, na mensagem 356. Os santos e os heróis ainda não residem na Terra. Nós somos mistos de luz e sombra, inteligência, ignorância, amor e egoísmo. Então nós somos esses mistos. O que me fascina, de fato, no Espiritismo é essa verdade que o Espiritismo traz, tirando a gente da parte artificial, tirando a gente da ilusão. Porque, é claro, é muito bom a gente vir aqui e falar que Deus vai fazer um bem para a gente, Deus vai nos salvar e que Deus vai nos curar, e que Deus... É claro que nós precisamos ter a nossa fé e buscarmos isso, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Não é sentados que a gente vai conseguir, de fato, alcançar o que propõe também o Espiritismo, sair dessa vida melhor do que a gente chegou. Porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Kardec diz isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 4. A Terra pertence à categoria de mundo de expiações e provas. Razão porque aí vive a criatura humana, né, o ser humano, o espírito,
abraços com tantas misérias. Que misérias são essas? São tudo isso, essa dor, as dores do sofrimento humano, que ainda permeia, né? Hoje ou ontem, né, nós vimos essa tragédia, né, que aconteceu no Nepal, né? Muita gente passando por situações bem desafiadoras, muito desafiadoras, né? E é muito fácil nós, enquanto espírita ou enquanto religiosos, cristãos, é muito fácil nós falarmos que a vida continua, que isso aí é assim, mas não podemos, né, ser tão ingênuos, falar dessa forma, né? Só sabe quem está passando. A dor, ela é individual e ela é intransferível. Só sabe aquele que está passando. Só pode falar profundamente de um tema igual a esse quem passou também por ele. Quem não passou, não. O que a gente pode fazer aqui é lamentar Chico, quando as pessoas iam buscá-lo enquanto conselho, enquanto algum direcionamento. Muitas das vezes ele não falava nada, apenas chorava com a pessoa, apenas pedia um abraço, apenas sorria. Então, até o Chico, porque nós, né, nós precisamos manter essa essência do espiritismo, que é sair, como eu falei, desse estado de ilusão artificial e voltar para o chão. O que importa a vida é aqui e o agora, de fato, né? Mas nós precisamos quebrar, talvez, essa nossa visão, porque nós somos espíritos, nós não somos um corpo, nós somos espíritos. Então, encarar a vida enquanto corpo, matéria, é muito difícil. É muito difícil. Santo Agostinho tem uma mensagem, tem uma frase que é fantástica. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, lá no item 19. Ele diz assim, até quando, é uma pergunta na realidade, ele diz, até quando os vossos olhos se deterão nos horizontes que a morte limita? Ele quer dizer, até quando nós iremos apenas enxergar a vida até a morte? Então nós vivemos, parece que nós vivemos tal qual o personagem, nós somos um personagem. Nós estamos um personagem, mas nós somos espíritos. Eu estou Milton, isso é um personagem, essa vida. Mas na outra eu não sei quem fui, na próxima eu não sei quem você. Então, eu não sou o personagem, eu estou o personagem, mas eu sou um espírito. Aí Santo Agostinho diz isso, até quando os vossos olhos se deterão nos horizontes que a morte limita? Ele quer dizer, traduzindo, até quando vocês vão continuar cegos, ignorantes? Até quando, né? Isso é uma mensagem para todos nós, né? Direta para todos nós, né? Assim como a parábola do mal rico, que é algo direto para todos nós. Ali Jesus estava falando para algumas pessoas, em todo esse capítulo de Lucas, né? Falando sobre rico, já começa com a primeira frase sobre rico e vai tecendo até chegar nesse versículo 19 que fala do mal rico. Mas ele está dando exemplos que, para aquela época, né, a parábola ela servia e serve até hoje, né? Ela perpassou pelos séculos aí, e permanecem com a gente, para nos lembrar que tudo que nos chega, tudo que nos cerca de coisas, de pessoas, de recursos financeiros, são todos ferramentas para que a gente possa, para que todos nós possamos interagir. E nesse processo de interação, a vida vai fluindo, nesse processo de interação. E às vezes a gente acredita que não, eu preciso ser salvo. Claro, nós precisamos sair dessa vida melhor do que a outra, claro. Mas para isso eu preciso olhar para dentro. Para isso eu preciso melhorar o meu modo como eu enxergo a vida. Eu preciso melhorar o meu modo como eu enxergo o outro, como eu enxergo, quando eu me enxergo, como eu enxergo os desafios que a vida vai nos apresentando. Para a partir daí eu ir melhorando o meu campo de visão. Que é a nossa diferença para o espírito, já diz Farias Brito, no livro Progresso na Terra, que é psicografado por Chico Xavier, a nossa diferença para o espírito superior é apenas ampliação da consciência. Ele tem uma ampliação da consciência. Ele enxerga melhor a vida. Ele se enxerga enquanto espírito. Mesmo ele encarnado, ele se enxerga enquanto espírito. Então, tudo que chega para ele de desafios, de dores, de pressões, tudo que chega, é claro que se está encarnado na Terra, Emmanuel diz que os santos e os heróis ainda não residem, se está encarnado na Terra, porque está precisando evoluir ou avançar. Quando a gente fala evoluir, avançar, se depurar, burilamento, tudo isso é interior.
Tudo isso é para a gente ter uma visão melhor da vida enquanto espírito. Porque eu estou falando para espíritos, todos vocês são espíritos. Todos vocês são espíritos. Mas a gente tem uma grande dificuldade, tem uma barreira muito grande de se entender enquanto espírito. Então, as dificuldades da vida, toda ela tem algum motivo. Tanto a dificuldade de Lázaro quanto a dificuldade do rico de enxergar tem um motivo. Tem um livro interessante chamado Rumo Certo, mensagem de número 24, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Ele diz: a divina providência não nos envia dificuldades sem motivos. Palavra de Emmanuel. A divina providência não nos envia dificuldades sem motivo. E note que as dificuldades que não há um ser talvez na Terra, Haroldo Dutra até diz isso em uma das palestras antigas dele, diz: não há um coração na Terra que não passe por algum desafio. Todos nós estamos passando, ou já passamos, ou não estamos conseguindo enxergar qual o desafio que a gente está. Talvez, porque na maioria das vezes a gente está com um olhar material. Nós somos espíritos, mas temos um corpo. E talvez a gente tenha uma grande dificuldade de cultivar coisas espirituais. Se manter na oração, nesse tratar com o outro, ter um olhar mais espiritual, em lidar com o desafio da vida, ter um olhar mais espiritual. Geralmente a gente não tem muito tempo para isso e a vida nos cobra trabalho, escola, faculdade, isso, aquilo, outro, filho. E nessa interação com a vida a gente acaba esquecendo de colocar algum alimento espiritual para dentro. Isso faz com que a gente se distancie de fato dessa conexão com o mundo espiritual. Nós somos espíritos, mas quando falta alimento espiritual para que os espíritos tenham ressonância nessa interação, ressonância nessa comunicação com a gente, inspirar em alguma coisa, em nos alertar a algo, isso, aquilo, outro. Se falta matéria-prima para que eles possam trabalhar, a culpa é nossa. Que a gente fica nesse processo de correria da vida, é natural, nós somos responsáveis por muita coisa, mas nós precisamos parar um pouco e começar a analisar, começar a pensar. Porque a maioria das dificuldades somos nós mesmos, que a gente provavelmente solicitou no nosso planejamento reencarnatório, é natural. O Livro dos Espíritos, na pergunta 258, ele diz isso, né? Quando na erraticidade, antes de começar uma nova existência corpórea, o espírito tem consciência do que vai passar. Os espíritos dizem, ele próprio escolhe o gênero de provas. E aí é onde está o seu livre-arbítrio. Então, se nós escolhemos o gênero de provas, então a maioria das pessoas, recurso financeiro, situações, são atraídas para a gente porque nós solicitamos porque estávamos precisando e estamos precisando nesse processo de interação. E o crescimento, nosso crescimento interior, para a gente chegar, como algumas denominações religiosas chamam de iluminação, nós chamamos de despertar, outros chamam de salvação, tudo isso vem à medida que eu me conheço mais. À medida que eu vou me conhecendo, quando estou nesse processo de interação com a vida. Como eu lido com as pessoas, como eu lido com alguém que eu tive uma desavença, como eu sou quando estou precisando de alguma coisa, como eu sou quando estou lidando com pressão, como eu sou quando alguém fala mal de mim. Então a gente tem essa dificuldade, de permear. Eu lembro, falar mal de mim, que quando eu tinha acho que uns 16, 17 anos, eu trabalhava em um hotel aqui na cidade, no centro da cidade. Um colega, certa feita, disse assim, olha, eu tenho uma coisa para te contar. E eu disse, pode falar e tal. Aí ele disse, não, deixa reservado, o tempo reservado eu te conto. E aí passou o tempo, sei que lá no final do expediente ele falou, olha, fulana, ela estava falando mal de você. Fulana estava falando mal de você. E ela falou isso e aquilo, falou mal de você, e eu fiquei com aquilo. E ele disse assim, você vai fazer alguma coisa? Eu disse, não vou fazer nada. E ele falou, não, mas ela disse isso, ela disse aquilo outro. Eu disse, você precisa fazer alguma coisa. Eu disse, não, mas eu não vou fazer nada, Aí ele disse, eu já sei, é porque você é espírita. Era na época que eu tinha acabado de conhecer o espiritismo espírita exaltado. Eu andava com um livro, porque de frente onde eu trabalhava tinha uma banca, para quem é 50 mais,
tinha uma banca de livros espíritas, de frente onde eu trabalhava. E eu comprei um livro dos espíritos, e aí o pessoal do local onde eu trabalhava, todo mundo ficou assim, 30 e tantos anos atrás, né? O pessoal, espírita, negócio. Eu sei que ele fez essa... Aí ele disse, porque você é espírita. Eu disse, não tem nada a ver, é porque ela é a gerente, eu não posso fazer nada. Fazer o quê? Então, assim, às vezes, né, a gente não faz algo porque tem algum empecilho, uma barreira ali, mas nós não somos santos, né? Nós guardamos essas mágoazinhas, essas coisas que vamos levando. Mas, note, nessa pergunta 258, Livro dos Espíritos, nós escolhemos o gênero de provas. É como se nós, quando desencarnamos, nós temos uma visão completa da vida, que estamos espíritos. Se tivermos a consciência, claro, e tivermos a oportunidade de participar desse processo de planejamento reencarnatório nosso, e tivermos a consciência plena, de fato, do que precisamos, do que nós fizemos e do que está faltando ali, com certeza absoluta, as nossas petições enquanto desencarnado, participando desse planejamento, vai ser, eu quero vir... Inclusive, tem um livro chamado Registros Imortais. É um livro que tem uma centena de mensagens, que é, na realidade, uma catalogação de diversas comunicações mediúnicas do grupo espírita Meimei. Chico é um dos médiuns, mas tinha diversos médiuns. Em cada capítulo tem uma comunicação ali de algum espírito. A mensagem de número 50, o capítulo 50 desse livro, Registros Imortais, é um espírito que se comunica através do Chico, chamado Carlos Dias. Então ele está justamente nesse processo. Desencarnou e ele está ali nesse processo de lamentação por perca de oportunidades. Porque eu sempre falo isso, que só tem uma coisa que faz mal a gente, ao espírito, que faz mal ao espírito. Perder a oportunidade de crescimento espiritual. Quando a gente perde a oportunidade de crescimento, que são as oportunidades da vida, as interações que a vida vai nos apresentando, e a gente lida de uma forma diferente. Então esse espírito chamado Carlos Dias, ele diz assim, ele está ali lamentando de fato, né? Ele começa a lamentar sobre a sua estadia aqui na Terra, que ele realmente perdeu diversas oportunidades, e ele diz assim, e agora eu estou aqui a pedir a Deus que na minha próxima encarnação, na minha próxima oportunidade que eu estiver na Terra, que eu pague, que eu sofra tudo aquilo que eu fiz com que as outras pessoas sofressem. Que o mal volte para mim de todo o mal que eu causei às outras pessoas e que meus olhos não enxerguem a luz, para que não transmitam ao meu coração, ao meu cérebro, o desejo de ferir e machucar outra pessoa. Note o que ele está pedindo. Ele está pedindo para vir cego. Ele está pedindo para vir... Por quê? Porque ele está com uma visão espiritual. Ele está com uma visão mais pura da vida, né? Uma visão de espírito, que é a visão que nós deveríamos ter. É claro que talvez as petições dele não serão aceitas, porque, é claro, a gente pode pedir tanta coisa. Eu fiz tanto mal, eu queria vir cego, eu queria vir sem um braço, sem um olho. Aí os espíritos vão dizer, meu filho, eu vou dar um encravado e você vai passar a encarnação reclamando. Vamos ter calma, né? Por quê? Porque, ditado popular, ninguém dá uma cruz que a gente não possa carregar. Mas é mais ou menos assim, a visão do espírito e a visão do corpo. Essa é a diferença, né? Hoje, atualmente, a gente está com uma pandemia de transtornos mentais, né? Hoje, de fato, a OMS, em seu último relatório, agora do finalzinho do ano passado, 1 bilhão de pessoas passam por alguns transtornos mentais. 1 bilhão, 1 em cada 8 pessoas sofrem de alguns transtornos mentais. E é natural que isso ocorra. A grande maioria, ansiedade, depressão, 1/3 ansiedade, 1/3 depressão, bem como outros transtornos. Isso são pessoas que estão em tratamento ou buscou tratamento. Alguns especialistas dizem que dos 8 bilhões, 3 bilhões estão nessa faixa. A OMS diz que é 1, mas alguns especialistas dizem 3. E falam que outros 3 estão e não sabem. E outros 2, para completar, estão e dão uma de doido. São os especialistas, né? Então está todo mundo numa situação complicada. Mas isso não é de todo ruim. Porque quando a gente tem esses conflitos interior, quando a gente está nisso, isso é um convite à nossa reflexão. Isso é um convite para que a gente possa... A tristeza, por exemplo, a tristeza ela é um convite para reflexão, para a gente refletir.
mas ela mal gerida pode gerar uma depressão. Igual o medo. O medo é comum na criatura humana, mas ele mal gerido pode gerar ansiedade. Todos esses sentimentos fazem parte da criatura humana, né? Faz parte, mas uma gestão mal feita deles, e sem um conhecimento, acaba gerando alguns empecilhos, acaba gerando algumas barreiras que acabam a gente tendo uma grande dificuldade de perpassar. Emmanuel, no livro, vou lembrar o livro, ele diz assim, Vinha de Luz, 157. Vinha de Luz é um livro de cabeceira nosso. Vinha de Luz, página 157. Ele diz assim, eu posso afiançar que a maioria das doenças com causa orgânica, sem interferência psíquica, são diminutas. Quase zero. O que ele está dizendo nessa mensagem 157 do livro Vinha de Luz? Que a maioria das doenças não tem causa orgânica. Ele fala mínimo, eu que estou dizendo não tem. Ele fala é diminuta, causa orgânica. A grande maioria, segundo Emmanuel, ele conclui, a grande maioria vem da alma das profundezas do ser. Note, a grande maioria vem da alma das profundezas. Então não temos causa orgânica. E por que eu sofro do coração? Porque vamos bombardeando com nossos sentimentos. Essa interação com a vida, uma desavença aqui. E é natural que todos nós tenhamos isso. Estamos num planeta de provas e expiações, repetindo pela terceira vez a frase de Emmanuel, no Evangelho por Emmanuel, na mensagem 356, os santos e os heróis ainda não residem na Terra. Se estamos aqui matriculados no planeta Terra, é porque estamos necessitando aprender alguma coisa. Estamos precisando avançar em algum ponto. Estamos matriculados em algumas disciplinas para que para que a gente possa melhorar nós mesmos. Então, de fato, o conselho de Emmanuel, essa frase de Emmanuel, ela cai como uma luva aos momentos atuais, onde a grande maioria de nós estamos sofrendo por alguma coisa. Tem uma pesquisa que foi feita já faz alguns anos com bombeiros de recrutas na Austrália. A corporação estava para receber 200 bombeiros. E aí, o curso de psicologia de uma certa cidade lá na Austrália preparou uma pesquisa e solicitou à corporação para fazer, foi aceito. Eles foram lá fazer uma pesquisa, o que eles queriam saber? Algumas profissões pendem mais para um estresse pós-traumático, que a gente chama o TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático, porque algumas profissões eram um risco maior. Médico, policial, enfermeiros, bombeiros, ultimamente professores. Então, algumas profissões realmente têm um risco maior de criar um estresse pós-traumático. E bombeiros é uma delas. E aí eles solicitaram, foram lá, fizeram toda uma pesquisa, preencheram o formulário de 200 bombeiros que estavam adentrando. 4 anos depois, eles voltaram para fazer a pesquisa seguinte, para saber se eles passaram por algum desafio, se eles passaram por alguma situação, algum episódio ali chocante, isso, aquilo outro, e como aquilo foi trabalhado para eles, se eles ficaram com estresse pós-traumático, se eles tiveram algum transtorno ali de saúde mental, se foram afastados da corporação, e concluíram que quase 1/4 das pessoas, quase 25% dos 200 bombeiros, tiveram estresse pós-traumático, tiveram que cuidar, uns já estavam tomando remédio, isso, aquilo, outro. Então, isso não foi surpresa para os idealizadores da pesquisa. Não foi surpresa. Realmente eles passaram por desafios, isso, aquilo, outro, um monte de coisa, não foi surpresa. Mas o que foi surpresa foi que aqueles que desenvolveram o estresse pós-traumático eram aqueles que tinham uma visão negativa sobre si, sobre o outro e sobre a vida. Aqueles que não acreditam muito na vida, eu não confio em ninguém, eu não tenho amigos, não, eu não sou bom o suficiente, não, eu queria estar em outro lugar, mas não estou aqui. Isso. Então, as pessoas que tinham uma visão negativa sobre si, principalmente, foi o fator preponderante para gerar um transtorno mental. Note que não é o fato, é a interpretação do fato. Não é o fato em si que a gente passa, não é a situação em si, é como eu interpreto essa situação.
É claro que nós não estamos no nível de interpretar as situações de uma forma, cada um tem sua, e a grande maioria, talvez estejamos no mesmo nivelamento. Vamos interpretar de forma errônea porque a gente ainda está aprendendo. É certo que estamos talvez atrasados, né, nesse processo de evolução, né? Jesus já veio, como eu falei, há mais de 2000 anos e a gente ainda está titubeando sem entender a sua mensagem. E conscientizado de sua mensagem é bem difícil, né? Seguir os seus preceitos, né, de amar o próximo, isso, aquilo outro, ainda está longe do nosso comportamento. Está próximo da nossa mente, mas muito distante do nosso coração. Então, interpretar as situações da vida não é fácil. Muitas vezes nós buscamos a própria religião para nos ajudar em outras coisas, né? Emmanuel diz que a maioria das pessoas, a maioria dos crentes, ele chama de crentes, seriam todos nós, buscam as religiões para pedir coisas. Né? Realmente, nós vamos para pedir, às vezes a gente vem, mas Emmanuel diz, né? São raros aqueles que vêm buscar realmente o real propósito como filho de Deus. Nós temos essa dificuldade. Nós temos essa grande dificuldade de buscar, de fato, beber, de fato, o que a própria religião busca. Conta-se naquele livro de Ramiro Gama, Lindos Casos, de Chico Xavier, né? Uma história bem curtinha. Diz que conta a história que um irmão que fumava 100 cigarros, ele foi buscar conselhos no Chico, e naquela época o Chico atendia, parava noites ali atendendo, né, sob a influência de Emmanuel. É tanto que a mensagem diz que ele pergunta a Emmanuel, né? Emmanuel, e a fila enorme, né? 3 horas de fila, aquela coisa toda. Chegou lá, Emmanuel, eu fumo 100 cigarros por dia. Eu queria um conselho, eu queria que você me dissesse alguma coisa. E ele sentou lá, aguardando, e Emmanuel disse, melhoremos a nós mesmos. E ele esperou qual seria a próxima frase, mas não teve, foi só isso, ele ficou decepcionado, puxa, não, mas eu queria algo direto, Emmanuel, eu queria algo mais. Aí Emmanuel disse, fume menos. Aí ele disse, meu irmão, foi 3 horas de fila. Aí Emmanuel, segundo, está lá, Ramiro Gama, né? Mas, ora, meu irmão, se você, entre fumar e não fumar, é melhor não fumar. Mas se você fumar, mas se você quiser estragar seu corpo, né, matar seu corpo, se quiser o pior, continue fumando. Então, Emmanuel disse isso. Mas veja a primeira mensagem de Emmanuel. Melhoremos a nós mesmos. Se colocando, né? Se colocando ali, né? Nessa situação. Melhoremos a nós mesmos. Porque todos nós temos pontos para se melhorar. Todos nós temos pontos a avançar, né? Mas a gente precisa dar aquele primeiro passo, né? Uma coisa que eu aprendi, né, no Espiritismo foi que a dor, de fato, ela ensina. A dor, ela ensina. Não é que o Espiritismo faça apologia à dor, mas é um dos únicos mecanismos que faz com que a gente reflita para dentro. Começa a refletir. Não, eu acho que é um dos únicos, infelizmente, né? Não deveria, o bom era a gente pegar um livro, ler um livro, né? E aí já estou espírito puro. Li a coletânea completa. Mas não é assim. Então a dor ensina, o tempo cura. Com paciência, o tempo cura. E o Espiritismo esclarece. O Espiritismo ele esclarece de tal modo que acaba nos ajudando nesse processo. A gente, é claro, não vamos sofrer porque aconteceu isso e eu não estou conseguindo interpretar as situações. Não, vamos sofrer. Vamos sofrer, vamos chorar, vamos reclamar. É natural que isso ocorra. É natural que isso ocorra. O Espiritismo ele vai nos ajudar. É claro que tem situações que são, se a gente puder didaticamente elencar aqui, nível básico, nível intermediário, nível avançado, por exemplo, as pessoas que acabamos de falar, que estão passando por essas situações aí das enchentes, nível avançado de sofrimento, com certeza absoluta. Quer dizer, só um exemplo didático que a gente está dando, que a gente não tem como enumerar isso, né? Mas realmente seria uma situação mais avançada, bem mais difícil. Mas tem situações intermediárias que a gente conseguia. Situações básicas, eu acho que aí sim daria para a gente fazer uma interpretação diferente. São aquelas desavenças, são aqueles julgamentos que a gente faz, são aqueles que a gente não percebe. A gente não percebe. Vocês acham que Jesus julgava todo aquele que chegava à sua procura? Não, ele apenas ajudava. Ele não julgava. E nós julgamos, já está
Parece que está na nossa mente isso, né? Chega alguém assim, você já julga, alguém já falou assim, você já não gostei, né? Você vê assim, "Ih, não gostei porque ele está com a mesma blusa minha." Então, são situações tão básicas que eu acho que nas situações básicas daria, né, para a gente fazer uma interpretação. O Espiritismo esclarece isso. Naquelas intermediárias, a gente precisa de uma ajuda externa para ter uma reflexão maior, né? Mas o Espiritismo está ali para ajudar. Numa situação mais avançada, o Espiritismo está aí. Ela vai diminuir o sofrimento? Talvez não. Talvez o sofrimento ela permaneça, mas vai dar uma base, um alicerce para que a gente não desista. Para que a gente não desista, para que a gente permaneça, para que a gente continue, para que a gente avance. O Espiritismo pede isso, né? Que a gente avance, a gente dê o primeiro passo, para que a gente faça a nossa parte. Divaldo Franco diz isso, né? Quando nós mudamos de postura para com a vida nos dá respostas diferentes. Então, se nós conseguirmos manter, nos alimentar de bons pensamentos, mudar um pouco o campo de visão, mudar um pouco a nossa interação com as pessoas, o que é que eu estou assistindo, o que é que eu estou escutando, né, isso, e colocar mais questões espirituais, nós vamos preparar o terreno, gerar uma atmosfera espiritual melhor para ver uma interação. Dar o primeiro passo, avançar. Vocês conhecem a teoria do carro enguiçado, né? Que o carro enguiçou, o carro quebrou, ficou ali na estrada, o motorista vai lá, senta em cima do capô, cruza os braços. O que é que acontece? Nada, porque ele cruzou os braços. Mas se ele pegar, botar no morto ali, começar a empurrar. Se ele começar a empurrar o carro, o que é que acontece? Já viram isso? Chega um segundo, chega um terceiro, chega um quarto, chega um quinto. Então, quando a gente dá um passo fazendo um esforço, não tenha dúvida nenhuma que a ajuda chega. Às vezes nós não temos olhos para enxergar isso, mas a ajuda chega. Mas se a gente ficar de braços cruzados ali, tá tudo bem para você, não vai vir. Mas dê um primeiro passo, repetindo o que Divaldo Franco diz, né? Quando mudamos de postura para com a vida nos dá resposta diferente, com certeza absoluta. Emmanuel, no livro Agora é o Tempo, ele tem uma frase interessante, uma estrofe interessante, que ele diz assim, psicografado por Chico Xavier, diz: seja qual for a situação a qual te encontras, acalma-te e espera. Muitas vezes, quando a resposta do céu parece tardar ante o pedido que formulaste em oração, semelhante demora significa que o céu em silêncio permanece contando com a tua paciência. O que a gente pegue mais leve com a gente, pegue mais leve com o outro, pegue mais leve com a vida, que a vida com certeza vai nos dar respostas diferentes. Gratidão a todos vocês. Que bom, né? A gente ouviu nosso irmão Milton, essas palavras tão esclarecedoras, nos dá conforto. Que Deus te ilumine, Milton. Bons espíritos possam te guiar cada vez mais. E em breve estarás conosco novamente, se Deus quiser. Vamos aos avisos, né, da casa. Lembrar logo de primeira mão aqui para vocês que haverá no Teatro Rui Limeira Rosal, no SESC, 6 de setembro, às 17 horas, a peça teatral Uma Mulher, um Olhar, Abigail, Paulo e Estevão. Olha que bom, né? Bom isso aqui. Quem tiver interessado, os ingressos estão aqui na secretaria ao preço de R$50. Quem estiver interessado pode se dirigir à secretaria e obter esse ingresso. Temos também os avisos, né? Outros avisos aqui, que é da nossa casa, nossos trabalhos. Todos os domingos temos a campanha do quilo. Os interessados podem falar com nosso amigo Sebastião,
E quem puder contribuir também com a sopa, e essa sopa sempre é no sábado, a partir das 1 hora da tarde, 13 horas. Também quem está à frente desse trabalho é o nosso amigo Sebastião, que ele é quem coordena. Espiritismo no ar, às 8 horas da manhã, ao vivo pelo canal do YouTube, a apresentação dos nossos amigos José Soares e Silmara, respondendo perguntas, trazendo as notícias do movimento espírita. É muito importante este programa. Quem puder participar, não perca, é uma oportunidade. Como o nosso amigo Milton falou, as oportunidades elas são raras, né? A gente não pode deixar passar. Estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, às 15 horas, online, em nossa página do Facebook, pelo YouTube, Conexão para a Luz, facilitador, José Soares. Estudo do ESD, às 16 horas, estudo sistematizado da doutrina espírita. Facilitador, nosso irmão Aurélio Gama. Todas as segundas, com Rubens Ferreira, esclarecimentos sobre as passagens do Evangelho, tratamentos e passes. E também o estudo do projeto Espiritizar, às 19h30. Online em nossas páginas também do Facebook, pelo canal do YouTube, Conexão para a Luz, facilitador José Soares. Estudo das obras, Manuel Filomeno de Miranda, às 20h30, online, nossas páginas do Facebook, e no canal Extraindo Lições, facilitadora, nossa irmã Silmara Mello. Lembrando a todos vocês que no próximo sábado, o nosso irmão Robson Santos vai fazer a palestra. E o tema é Caracteres da Perfeição. Está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos à prece final com a nossa irmã Camila. E em seguida vamos ter os passes individuais. Deus nos ilumine, nos abençoe, agora e sim. Em sintonia com o alto. Gratidão, Mestre Jesus, pela conclusão dos primeiros trabalhos. Certos que aqui absorvemos o conhecimento, segundo as palavras do palestrante, absorvemos aqui nessa casa a tua luz, o teu amor. Que assim permaneçamos quando voltemos para casa hoje, a todos aqui, encarnados e desencarnados. Gratidão por tudo, por todo o amor. Muita paz, muita luz a todos nós. Permaneçamos em sintonia para quem for tomar o passe. Boa noite a todos.